Olá, bereanos! Neste vídeo eu gostaria de mostrar se a desassociação é bíblica ou não. Primeiramente, o que é desassociar? Desassociar significa quebrar vínculo ou deixar de pertencer a algo. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Quais são os pecados que levam à desassociação? Nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos de 11 a 13. Eu vou ler na tradução do Novo Mundo de 1986, que diz: Mas eu vos escrevo agora para que cesseis de ter convivência com qualquer um que se chame irmão, que for fornicador, ou ganancioso, ou idólatra, ou injuriador, ou beberrão, ou extorsor, nem sequer comendo com tal homem. Pois o que eu tenho a ver com o julgamento dos de fora? Não julgais vós os de dentro, ao passo que Deus julga os de fora? Removei o homem iníquo entre vós. Então, essa tradução do Novo Mundo, de 1986, verte: cesseis de ter convivência. Se nós olharmos nos idiomas originais, a expressão me sinanamignimi, não sei se é assim que se pronuncia, tá? Porque eu não sou perito em grego, mas me quer dizer não e sinanamignimi quer dizer misturar-se com, relacionar-se com, ser íntimo de. Então, ou seja, não devemos nos misturar ou nos relacionar ou ter amizade íntima com pessoas dentro da congregação que praticam os pecados mencionados no texto e muito menos tratá-las como cristãos exemplares. Também precisamos ressaltar que devemos parar de ter convivência com quem se tornou corrompido por esses pecados. Na verdade, o que Paulo estava orientando a congregação era a excomunhão de personalidades, mas isto é, de pessoas que estão permeadas pelo pecado, ao ponto de trazer vexame e escândalo sobre a igreja, ou a congregação, como queira chamar. E o final do texto continua dizendo: removei o homem iníquo entre vós. Ou seja, quem se tornou praticante desses pecados deve ser expulso da congregação. Isso não se refere a cometer um pecado uma vez. Paulo não menciona ações, mas personalidades. Então, em outras palavras, não é o que a pessoa fez ou faz uma ou duas vezes que vai determinar a sua expulsão, mas aquilo que a pessoa se torna, a saber, uma pessoa má. Bereanos, se a pessoa se corrompeu por esses pecados, essa pessoa não pode mais ser considerada um cristão ou uma cristã. Por isso, deve ocorrer a desassociação. Veja, por exemplo, o termo ganancioso ou cobiçoso. Visto que Paulo está falando de pecadores que devem ser removidos da congregação, este termo não se refere a sentimentos de ganância, nem a ações que alguns talvez achem que sejam motivados por ganância, mas a práticas ilícitas de ganho desonesto. Uma tradução mais precisa do termo grego, que usualmente é vertido como ganancioso, seria fraudador ou mesmo explorador. O termo grego se refere a pessoas que usam de seu poder para enriquecer de forma ilegal e imoral às custas da exploração dos mais fracos. Por exemplo, vez por outra ouvimos notícias de empresários que mantêm estrangeiros trabalhando em cativeiro clandestino, com condições desumanas de trabalho. Se um membro da congregação estiver envolvido em prática desse tipo, ele poderá ser expulso da congregação por ser um explorador. Entretanto, cometer um deslize algumas vezes, mas não ser um praticante da ação, não torna alguém explorador, por exemplo. Isso vale para todos os pecados mencionados no texto. Se forem parte da personalidade de alguém, esse alguém deve ser expulso da igreja. Ainda encontramos heresia, que é também um pecado de desassociação. Nós lemos isso em Tito, capítulo 3, versículo 10. Eu vou ler na tradução do Novo Mundo de 2015, que diz: quanto ao homem que promove uma seita, rejeite-o, depois de aconselhá-lo com firmeza, uma primeira e uma segunda vez. Então esse texto basicamente nos ensina que devemos rejeitar o homem que promove uma seita, ou cria uma seita, depois de aconselhar algumas vezes. Então, criar uma seita ou promover uma seita também é um pecado de desassociação.
Muito bem, então será que a desassociação é bíblica? Nós vimos que sim, e todos aqueles que se tornaram praticantes do pecado, listados por Paulo em 1 Coríntios capítulo 5, versículo de 11 a 13, devem ser desassociados. E vimos que não devemos ter associação íntima com essas pessoas para não sermos influenciados, pois essas pessoas trazem vergonha sobre a igreja ou congregação e devem ser expulsas a fim de manter o bom nome do grupo. A desassociação bíblica é moderada. Agora, cortar todo e qualquer contato com um desassociado não é bíblico. Bom, espero que tenha ficado claro. Se gostou, deixe seu like, compartilhe o vídeo. Acompanhe agora nossa página no Facebook. E se não se inscreveu, se inscreva para acompanhar os vídeos. Você está convidado a participar com seus comentários. Responderei assim que possível. As referências estarão na descrição. Muito obrigado e até o próximo vídeo.